Vamos para a nossa quarta aula. A quarta aula é, na verdade, o aprofundamento da terceira. Agora a gente vai falar um pouquinho das ferramentas que quem elabora plano de negócio utiliza. E a mais simples dela, que a gente consegue entender de maneira razoável, seria a análise SWOT, né? Que em português a gente pode traduzir como matriz fofa, né? Em que a gente vai analisar quais são as forças que a gente tem, as oportunidades, as deficiências, aquilo que a gente pode mudar e aquilo que faz parte do ambiente onde a gente vive, onde a gente trabalha, tá bom? Então vamos lá, capricha que essa da agora vai pegar mais pesado um pouquinho. A próxima parte a gente vai ficar um pouquinho mais complexo, porque a gente vai falar sobre viabilidade, né, de negócio. E geralmente se usa uma matriz para fazer esse tipo de avaliação, chama-se em inglês matriz SWOT. Em português a gente traduziu para matriz fofa, né? É traduzido assim, uma maneira bem charmosa de chamar uma matriz meio feia, né? A palavra SWOT é muito mais bonito, fofa. Mas SWOT quer dizer Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats, né? Em inglês. Então a gente define o objetivo e se usa a análise, né, dessa matriz para determinar que fatores internos e externos ajudam ou atrapalham atingi-lo, né? Geralmente fator interno é fator intrínseco seu e externo fator do meio ambiente, da cidade, da época, crises, etc. Então, FOFA seria forças, oportunidade, fraquezas e ameaças, né? Tudo isso aí impacta o nosso negócio. Então vamos começar primeiro pelas forças. A gente tem que fazer o uso delas. O que é força? São características internas do profissional ou de uma empresa que representam vantagens competitivas, né? Sua formação, as boas relações com colegas de especialidades afins, né? Como você se relaciona com os outros colegas. Aqui eu não quero dizer colegas de especialidade, mas são colegas de outras especialidades que possam vir a te encaminhar pacientes, tá? Clínica bem montada e bem localizada, né? Isso é uma grande força. Os pacientes valorizam isso. E o mais difícil é ter uma equipe treinada e motivada de maneira contínua, né? Então, uma vez que você tem uma boa equipe, você tem que procurar manter essa equipe, porque é a coisa mais difícil de você conseguir manter, né? E tem que gostar de gente, né? Você tem que gostar de se relacionar, você tem que gostar de interagir. Se você não tem um perfil desse tipo, é bom que você tenha alguém para fazer esse meio de campo para você, tá? Oportunidades, explore essas oportunidades. Então são situações positivas do ambiente externo, que é, por exemplo, no seu bairro, na sua cidade, não ter uma concorrência qualificada como você, né? O PIB da região é importante, então, obviamente, se o PIB é ruim, é difícil, né, você conseguir se destacar. Se tem bons imóveis nessa região e se você tem algum relacionamento social, facilita muito isso, né? Você chegar numa cidade ou num bairro que você não tenha muitas relações sociais, a coisa fica mais difícil, tá? Fraquezas, procura eliminar. Isso são coisas que estão dentro do seu controle, tá? São fatores internos, ou seja, você controla, que colocam a clínica em desvantagem frente à concorrência. Então, primeiro, funcionários mal qualificados e desmotivados. Isso é sua culpa, tá? Você paga mal, não dá treinamento, não seleciona, não qualifica. Você não tem uns funcionários que ficam com você ao longo do tempo. Indisponibilidade de capital para investir é ruim, porque daí você não tem condições de fazer investimentos necessários para que a clínica floresça. Falta de experiência ou treinamento no ramo, ou seja, você não tem experiência de mercado, né, da sua especialidade. E custos de manutenção elevados, né? Muitas horas clínicas sem correspondente retorno financeiro. Você trabalha demais, segunda a sábado, né, das 7 até as 9 da noite e não tem retorno. Tem algo de errado aí, né? Que a gente pode voltar a discutir mais tarde.
Ameaças são externas, você tem que procurar evitar, né? Mas você tem pouco controle, né? E provoca uma grande perda de mercado e lucratividade. Então, por exemplo, o local, né? A insegurança que você tenha na região, se for um local perigoso, você tem que contratar segurança, senão os pacientes não vão seguir seguros de ir no seu consultório, então você teria que ter o custo de um segurança particular. Região com pouca diversidade econômica é complicado, às vezes tem uma indústria só e você está com uma monocultura, ou seja, qualquer problema que venha a ter o mercado, a empresa fechar ou se mudar, é uma catástrofe para o seu negócio. E agora o último, né, que é coisas que a gente pode evitar, mas a gente não pode impedir, é a concorrência de tecnologia / serviços ou produtos que diminuem a importância da qualificação pessoal. Pressão de preço para baixo baseada em guerra de preço, ou seja, é o que você vê muitas vezes hoje com uma maior disponibilidade de tecnologia e muitos profissionais que antes não tinham uma qualificação se destacam agora. Então, de certa forma, a tecnologia nivelou, né, os profissionais e isso leva a uma concorrência e às vezes a concorrência vira uma concorrência de guerra de preço, né? Então, quando você plota tudo isso, né, você tem duas colunas: fatores internos são controláveis, fatores externos são incontroláveis, né, a coluna da direita. Pontos fortes, o que é bom, forças e oportunidades, e pontos fracos são as fraquezas e as ameaças. Então vamos dar exemplos disso conforme a gente já colocou, né? Ponto forte seus são controláveis, a sua formação, a tua clínica, a equipe, né? Isso daí é por sua conta. Fraquezas, é o contrário, né? Você que controla também, são funcionários mal qualificados, desmotivados, falta de experiência ou conhecimento no ramo. Oportunidades, né? Concorrência não qualificada, PIB da região bom, né? Se for, né? Disponibilidade de bons imóveis na região, bom relacionamento social na região. E as ameaças, né? Insegurança e violência na região, concorrência de tecnologia, pouca diversidade econômica. Então isso daí faz parte dessa análise. Bom, vocês viram aí na quarta aula que realmente tem coisa que faz parte do nosso trabalho no dia a dia, aquilo que a gente pode mudar realmente no dia a dia, né? Ou seja, aquilo que está no nosso controle. E isso a gente tem que fazer de maneira sistemática, tá? Para que a gente possa ter sucesso e continuidade no nosso trabalho. E aquilo que transcender a nossa capacidade de fazer uma modificação, a gente tem que se adaptar, a gente tem que perceber e modificar a nossa estratégia, tá bom? Então vamos para a nossa quinta e última aula.